Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador aí do canal Fala Doutores, trazendo um pouquinho de luz e insights para vocês que estão tentando modelar, trilhar essa carreira médica, e os que já trilharam, que estão tentando procurar novos caminhos, sempre encontram um pouquinho mais de sabedoria aqui com a gente. Hoje a gente tem um super convidado, um cardiologista aí com formação super diferenciada, que a gente vai conversar sobre isso. Futuro paizão, né? CEO e fundador da Conexa Saúde. Acho que hoje é a maior plataforma de telemedicina que a gente tem funcionando no Brasil. Depois ele pode dizer melhor isso pra gente. Fundador da Jaleco e compõe o board da Artmed. Vamos ter muita conversa, muito insight hoje, muita novidade, principalmente nessa área de inovação médica, com o nosso convidado Guilherme Weigert. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Ricardo. Obrigado aí pelo convite. Super prazer estar com vocês aqui, falando um pouquinho sobre uma área diferente aí da medicina, que é a área mais da tecnologia, do empreendedorismo, que são coisas que, eventualmente, na faculdade a gente não tem muita aprendizado, muita noção, né? Então, super prazer estar aqui e espero que seja conteúdo aí bom para todos. Agradecer aqui publicamente ao meu cunhadão, Rafa Páscoa, que fez aí uma conexão pra gente aí, amigo comum, tá? Abraço, Rafa. Então, sempre deixando aí os agradecimentos aí, que eu acho sempre válido. Mas vamos lá. Guilherme Carioca da Gema, né, Guilherme? Como é que foi tua infância e acesso a colégio e família? Conta pra gente aí como é que foi tua infância. Eu tenho dois irmãos, né? Sou do meio, o mais novo faz medicina e o outro é empreendedor, DJ também. Eu nasci no Rio de Janeiro, fiz colégio no Rio também, fiz Santo Agostinho, e de lá meu pai é médico e minha mãe é de tecnologia da computação, então sempre fiquei na dúvida aí se eu ia para medicina ou se eu ia para tecnologia. Acabei fazendo um pouco do híbrido aí no final do dia. Fiz faculdade de medicina no Fundão, na FRJ, depois fiz clínica médica. Eu me formei em 2012, início de 2012, tá. Primeiro semestre de 2012 que eu me formei. Pegou algum ano complicado de Fundão? Um ano fluiu bem? Fluiu bem, a gente teve alguns marcos lá, como todas as universidades públicas, mas não tive nenhum período de greve, foi super tranquilo, a formação foi muito boa, né, graças a Deus. E aí, em 2013 eu fiz a residência em clínica médica, e eu fiz na UERJ. Depois fiz cardiologia no Instituto Nacional do Coração, que é também no Rio. E fechei a minha formação acadêmica mesmo com mestrado em ciências cardiovasculares, também no Instituto Nacional do Coração, né? Então, essa foi a minha formação assistencial, acadêmica que eu tive, né? Me diz um negócio, que momento que apareceu a medicina em que a dúvida entre a tecnologia e as ciências aí biológicas no Santo Agostinho mesmo no colégio, eu cheguei a fazer vestibular para engenharia da computação e, enfim, passei lá na PUC, e aí na época fiquei na dúvida, fiz para PUC em engenharia e fiz para medicina nas universidades, né? Principalmente as públicas. Aí, como passei nos dois, fiquei muito na dúvida. Perguntei, minha mãe me recomendou, minha mãe que é de tecnologia me recomendou ser médico, e meu pai que é médico me recomendou tecnologia, né? Ninguém ajudou. Mas acabei indo para medicina porque eu gosto muito de gente, né? Então, medicina para mim faz muito sentido, você tem muito contato, você tem um baita do aprendizado. E a tecnologia tinha um pouco de estigma na época, que era aquele nerd, né?
que ficava atrás do computador. Depois eu aprendi que não tem nada a ver. Você tem o nerd, você tem como ser o nerd do computador, mas você tem como ter outras influências, principalmente comerciais. Aí fui para medicina e também assim, o mercado falava mais na época de ser uma trajetória mais segura. Hoje eu vejo que tecnologia também é tão segura quanto, tem muita demanda, impressionante. Então esse foi o momento aí de decisão, quando eu estava acabando lá o colégio, para tomar a decisão se eu ia fazer engenharia da computação ou se eu ia fazer medicina. E me diz um negócio, qual a especialidade do teu pai? Meu pai é pneumologista. Pneumologista? Aí viveu um momento provavelmente, vamos colocar áureo aí da medicina, né, em termos de acesso, até em conseguir valorização profissional e salários mais dignos, né? Vamos colocar assim dessa forma, né? Tua mãe da mesma forma viveu um momento positivo na tecnologia ou aconteceu o contrário? Eles estavam em momentos um pouquinho diferentes. Como é que você vê isso? Foram momentos semelhantes, assim, a tecnologia, acho que ela deu um boom mais recentemente, né, do que a medicina, mas sempre teve, não é, foi funcionária pública, sempre teve muito trabalho, assim, até, em tecnologia sempre trouxe, e foi até uma das pessoas que ajudou a construir a plataforma, que eu ainda não cheguei, né, que é a do Jaleco, lá no início, na formação. Legal. Então, sem dúvida nenhuma, teve bons momentos na tecnologia, que melhoraram ainda mais agora, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ela pegou parte desse boom, sim. Tá, então assim, pegando dessa tua parte que você estava colocando do amor aí pelas pessoas, né, pelo contato com o próximo, você vê isso como grande propósito para a escolha de carreira? Sem dúvida, sim, no final você vai ter que gostar do que você faz, né? Então, você pode não gostar de gente fazer medicina? Pode, não tem jeito, mas você vai, em geral, vai escolher provavelmente uma especialidade que tem mais contato com tech, menos contato com gente, mas tem que ter um pouco de propósito no que a gente faz. Se não tiver, se for só por dinheiro, só pelo meio ali do caminho, você não vai ser feliz, né? Então você tem que gostar. Eu acho que uma das atribuições da medicina é gostar de gente, não tem a menor dúvida disso. Você vai ter que lidar com o paciente, você vai ter que ser paciente, você vai ter que lidar com um colega, com outros profissionais. Então, se você não tem essa aptidão, recomendo fazer uma outra área que não necessite tanto, né? Uma área mais técnica e tudo mais. Mas o comportamento, né? A arte da medicina é o comportamento de lidar com as pessoas, de interpretar ela, de se comunicar muito bem, tanto para adquirir as informações necessárias para tomar uma decisão médica, como também para convencer o paciente a a seguir o seu tratamento proposto. Não, com certeza, concordo totalmente contigo. Você fez uma escola excelente aqui no Rio. Em momento nenhum teve algum pensamento de ir para fora, Guilherme? Nem te perguntei sobre isso. Para São Paulo, para fazer algum curso? Eu fiz eu não cheguei a comentar, mas em 2016, eu fiquei um tempo no Texas Heart, fazendo lá um estágio, que é um dos maiores centros de cardiologia, né, do mundo. É um centro muito invasivo. Então, eu queria entender muito sobre os devices, os dispositivos, bombas cardíacas, suporte circulatório, e fiquei lá um tempinho, fiquei 2 meses, aprendi bastante, entendi como é que era a vida, né, de um cardiologista lá fora, né? Sempre tive interesse em fazer ou residência, ou fazer alguma graduação, algum estudo nos Estados Unidos, principalmente, ou alguns países da Europa, mas acho que lá, quando eu tive essa oportunidade, foi super aprendizado, mas naquele momento eu estava bem na decisão de quanto que eu ia fazer medicina assistencial versus quanto eu ia fazer gestão, né, empreendedorismo, gestão. E aí foi até um momento bom para tomar a decisão. Depois daquele ano eu vi que, de fato, o que eu queria mais, gostava muito mais, era de gestão, de escala, tecnologia em saúde. Então, foi até importante para tomar a decisão do que eu ia fazer. E foi em que momento exatamente, Guilherme, que você, na tua
carreira aí, você estava em Laranjeiras nessa época? Tava em Laranjeiras, tava no Instituto. Eu sempre pensei nisso, né? Sempre fiquei muito na dúvida na minha formação se eu ia fazer residência, se eu não ia fazer residência, eu ia direto para empreender. Então, fiz em paralelo, então fiz um caminho de empreendedorismo e meio part-time empreendendo, part-time assistencial, né? Formação acadêmica. E demorei até um tempo para tomar essa decisão de seguir totalmente para um lado que grande maioria não segue. Então, foi já estava em Laranjeiras, estava terminando a residência, se não me engano, e foi o momento que eu tomei a decisão de fato de, para frente, investir o meu tempo cada vez mais em empreender, né? Inovar na saúde e gerir também, né? Gestão de saúde. Teve um dia emblemático para essa mudança? Teve algum turning point que a gente chama, né? Não, isso foi um processo de construção. Na verdade, eu sempre tive muita vontade, mas pouca segurança de fazer isso. E aí, ao longo do tempo, eu fui experimentando a emoção do empreendedorismo, os altos e baixos, um pouco da adrenalina que e eu fui me convencendo. Mas, obviamente, a gente precisa ter a segurança de fazer aquilo. Então, eu optei por terminar minha formação acadêmica e, em paralelo, seguir para ver se era aquilo mesmo. Quando eu estava terminando, eu falei, é isso mesmo, eu vou usar todos os meus aprendizados aqui, porque eu conheci, acho que tem uma parte importante que sem dúvida nenhuma, tem um ativo enorme, que é barriga no balcão, né? Você ter a barriga no balcão ali para dar plantão, enfim, falar com bons médicos, ter uma boa formação, entender um pouco mais sobre a cadeia de problemas que tem na saúde, ajudam muito para a gente achar as soluções, né, e, de fato, buscar oportunidades nesse mercado. Então, não teve um turning point, mas a viagem que eu fiz para o Texas, sem dúvida, me ajudou bastante. Porque, cara, eu estava, em alguns momentos, me vi olhando dentro do hospital com uma estrutura fantástica, mas pensando o que eu podia inovar ali naquele hospital, o que eu podia fazer diferente. Então, eu percebi que não era assistencial, era muito mais foco na tecnologia, na inovação. E me diz um negócio, como é que você construiu, da onde apareceu a tua ida para o Texas? Teve auxílio de alguém? Alguém tinha ido antes de você? Tem no Instituto, a gente tem um programa lá, tinha, pelo menos, não sei se tem ainda, na residência você tinha 2 meses que você podia optar por um estágio fora, né? Então tinha contatos em alguns locais, eu escolhi o Texas porque algumas pessoas já tinham ido e porque era um centro de referência em transplante cardíaco e dispositivos de circulatórios. Então, por isso que eu fui. Tinha muito interesse, né, nesse assunto. Legal. Então, teve uma ponte, o Instituto faz uma, pelo menos fazia, né? Vamos colocar que faz ainda, uma ponte para residentes. São quantos anos de residência? Em cardiologia, são 2 anos de cardiologia clínica. Tá. Faz direto? Desculpa a minha ignorância aqui. Você faz clínica antes? Você faz clínica médica antes, a residência, depois você pode fazer 2 anos de cardiologia. Algumas pessoas fazem uma subespecialidade, que eventualmente é um ecocardiograma, que demora 1 ano, hemodinâmica, em geral 2 anos. Então você tem um períodozinho que você faz. Tá, então você fez o ERG, né, primeiro? Isso. Quando você saiu do fundão. Aí depois você foi para o Instituto, fez lá o tempo todo, e quando você voltou, aí você voltou com essa dúvida toda, e você já engatou o mestrado? Eu já tinha engatado, né? Eu comecei no final no R2, eu já tinha engatado, depois no final do R2 que eu fui pro Texas. E aí já tinha engatado, eu acabei fazendo. Foi um período bastante intenso na minha vida, que foi mestrado, muito trabalho, empreendendo, mas acho que foi positivo no final do dia. Com certeza. Me diz um ponto aí delicado, vamos colocar lado financeiro, né? Nesse momento aí de decisões. Entrava grana, você se mantia já, tinha ajuda dos teus pais para fazer os projetos? Como é que funcionou esse momento aí de residência e de escolha do empreendedorismo? Tem jeito, né? Eu me mantinha, né?
porque eu dava plantão fim de semana, então fazia uma graninha no fim de semana, e o que eu fazia, assim, muito eu investia dentro do empreendimento. Eu investi muito dinheiro no Jaleco Legal. no início, então era basicamente, óbvio que o meu custo de vida era mais baixo, bem mais baixo do que é hoje, com família, né? Depois não tinha casado ainda, então eu pegava o dinheiro todo, investia e a empresa ia crescendo, depois obviamente passou a não depender mais do meu dinheiro, a gente teve investidores, né, em todas as companhias, e aí a gente ficou mais fácil de gerenciar aí mas sem dúvida nenhuma é bem discrepante, né, o income nesse período meu Muito. versus o income dos meus colegas, amigos, então, porque o investimento é olhando para frente, né, não é investimento de curto prazo. Não, e até porque a medicina, né, já tem, infelizmente, essa característica da demora na remuneração, né? Então é muito tempo de formação para ter algum retorno. E infelizmente a gente vem vivendo um momento um pouquinho delicado, né? Até nesse grande número de faculdades de medicina, né? Formando muitos profissionais e acabando que a remuneração tem ficado um pouquinho mais apertada, né? Mas assim, de uma forma geral, acho que quando você acaba a faculdade, basta você de dedicar hora, né, para trabalho, que você consegue ter uma remuneração mínima ali o Verdade. suficiente. A briga maior, na verdade, é você conseguir crescer a sua remuneração dedicando menos tempo. Então, que aí você converter, né, eventualmente, de uma medicina puramente institucional que você está fazendo, ligada aos hospitais, eventualmente ao convênio, para passar a ter o seu próprio consultório privado e você conseguir crescer pacientes no consultório, crescer receita e aí sim se qualificar de forma diferente e ter diferenciais competitivos em relação ao mercado como um todo. Então, acho que esse a grande mudança e dificuldade que a gente vê no médico. Quando ele forma, ele já consegue crescer ali, ter um volume, mas se ele não sair do mercado que ele está, que é de plantão e tudo mais, para um mercado de consultório, ou eventualmente crescer dentro de um hospital, ele não faz esse crescimento, né? E aí sim, acho que é o período que a gente vê que é a diferença que a gente vê das pessoas que conseguem chegar nesses patamares das pessoas que eventualmente vão demorar um pouco mais para crescer. Excelente, bem pontuado, acho que é bem por aí. Em relação ao início do Jaleco, vamos lá. Teve dor de você e teus sócios durante o período da faculdade? Teus sócios que idealizaram aí o Jaleco eram da tua turma de fundão? Como é que foi isso? Conta pra gente aí esse início do Jaleco. O início foi bem, assim, foi único, assim, eu percebi, né, sempre gostei muito de empreender dentro da faculdade, então eu era o cara que fazia as festas, a gestão da atlética, né, sempre gostei muito disso, e aí na faculdade, assim, o quarto ano, quinto ano, eu percebi que tinha um gap. Eu olhava assim para os alunos de medicina e eu via que cada um fazia uma coisa. Tem um aluno que está no oitavo período que vai para um estágio X, o outro vai para Y, mas não tinha um guia, assim, não tinha um playbook, né, para você seguir, assim. Aí eu falei, cara, não é possível que ninguém está falando sobre isso. A gente já olhava que tinha, quando você estava no final da faculdade, que tinha um médio curso, tinha alguns programas de residência que te ajudavam, mas ali não tinha. Eu falei assim, será que a medicina ela precisa ser estudada da mesma forma como ela é há 50 anos atrás, através de livro e tal, e a tecnologia vindo, será que a gente não consegue criar um modelo em que eu consigo gerar conteúdo para essa geração nova, que não tá que não consome tanto livro assim, um modelo mais digital? Então foi aí que a gente começou a ter os insights. Aí eu comecei de forma muito simples, criei um site, uma plataformazinha simples assim, aprendi um pouco a programar, e fui fazendo o site com conteúdo, falando, você que está no oitavo período, você tem que fazer isso, para você fazer um bom estágio, você tem que estudar por isso aqui. Então eu comecei a orientar.
E aí, logo no início, assim, a gente percebeu que teve um volume muito grande. O Rio, as faculdades no Rio começaram a espalhar o site, e aí eu vi que tinha demanda. Então, a gente começou a gerar conteúdo. Então, no início era conteúdo, a gente comentava algumas questões de prova, de estágio, percebeu que tinha essa demanda. Aí a gente viu, se tem isso no oitavo período, no nono período, como é que eu faço para pegar o cara do primeiro, do segundo, do terceiro e quarto? O que ele quer? Aí a gente foi vendo que tinha lá diversas dificuldades de aprendizagem, anatomia, fisiologia, os conteúdos eram um pouco chatos, eventualmente, da forma como eram dados, então a gente podia melhorar a abordagem. Então, aí foi até que o Lucas, que é um dos fundadores, que é meu sócio, ele gostava muito da aula, né? Eu gostava muito de tecnologia. Então, a gente se juntou, falou, olha, você vai dar aqui a aula, vai fazer os cursos, e eu faço o estúdio, eu gravo, a gente monta aqui o modelo. Então, eu ficava meio com a parte mais de tecnologia, marketing, como é que fazia marketing para os alunos acessarem, e o Lucas mais com a parte acadêmica. E isso foi no final da faculdade para virar, assim, estava ali em 2012. O Lucas estava terminando de fazer prova para residência, então eu fiquei um tempinho preparando o terreno. Depois que ele acabou, ele falou, agora eu quero fazer contigo e vamos embora. Mas a gente sempre fez part-time, né? Então metade do tempo formação, metade, então a gente sempre foi numa velocidade. A velocidade que a gente conseguia entregar. Quando a gente viu em 2015, a gente começou, né, a montar cursos mesmo, né, em 2013, 2013, A mãe 2014, já ajudava, Guilherme? ela já ajudava, já começou montando a plataforma, e aí eu falava o que eu queria, então a gente via as análises comparativas com os outros sistemas de ensino, e a gente foi montando. Então ela começou a montar, a gente tinha meio que era um modelo híbrido, a gente fazia um curso presencial com um apoio online. A gente, em 2015, percebeu que era digital 100%, a gente largou o presencial e focou 100% no digital. Cara, em E aí, 2015, 6 anos isso? 2015. Em Tiveram a 2015 a visão que gente... o pessoal teve ano passado por causa da pandemia. Exato, foi um momento que a gente testou e falou, vamos montar só digital e vamos ver o que vai dar. Colocamos, foi um sucesso, a gente colocou 1.000 alunos para dentro assim, da plataforma em 3 meses, e ainda era só focado no oitavo, nono período, 10º período, e a gente já começou a construir os conteúdos para o ciclo básico, até que em 2016 a gente conseguiu, 2016 para 2017, a gente conseguiu lançar a plataforma com conteúdos mais diversos. Ainda no modelo spot, que a gente chama, que é curso de anatomia, a gente lançava. Aí que a gente falou, pô, se a gente tem curso de anatomia, tem curso de fisiologia já, tem curso de internato, por que a gente não cria um modelo de assinatura? A gente oferece uma assinatura e o aluno de medicina, eventualmente o médico, assina e tem acesso a todos os conteúdos. E a gente Antes vocês tinham isso. pagamento por cada módulo. Exato. Pagava um curso X, um curso Y, e aí quando a gente começou a ter muito volume, falava, vamos montar tudo uma assinatura, mas vamos melhorar a plataforma, vamos criar a segunda versão da plataforma no modelo de assinatura. A gente se espelhou muito no Netflix, olhava como é que eram os modelos que eles faziam, e aí criamos uma plataforma de assinatura em 2017, se eu não me engano. E aí aprendendo bastante, lançamos o primeiro modelo de assinatura, que foi um sucesso, assim, de cara, a gente conseguiu emplacar um modelo que a gente chama que é o freemium e o premium, então ele podia acessar alguns conteúdos de graça, e se ele quisesse acessar mais conteúdo, ele pagava uma assinatura. Na época variava de R$40 a R$100, dependendo do nível de conteúdo que ele tinha. Então, foi assim que a gente começou, né, o modelo, de fato, de assinatura. Aí, 2016, 2017, a gente validou, 2018, final de 2017, a gente fez a primeira captação com investimento de investidores, que na época a gente estava todo o valor que a gente pegava do trabalho, a gente investia, porque tinha time de tecnologia já tinha marketing, a gente contratar algumas pessoas, e aí depois a gente fez esse investimento, recebemos investimento de investidores que a gente chama de Family and Friends, era um seed money, para colocar mais gente de tecnologia, crescer a operação,
aumentar a Até construção de até conteúdo. esse momento vocês não ganhavam grana? Era tirar do bolso para. Já tinha retirado? Todo o dinheiro que a gente recebia, a gente investia na plataforma. Então, a gente não tirava lucro, a gente pegava e reinvestia. Que era o que vinha, a gente queria inovar. A gente não tinha muita preocupação em fazer muito dinheiro no curto prazo, e sim criar um modelo muito escalável, né? Esse era o grande sonho que a gente tinha. A gente falava, se a gente tiver daqui a 5 anos, 50 mil, 100 mil alunos aqui utilizando, vai ser fantástico. Então, esse era o nosso grande foco, independente do valor que era gerado, né? Porque a gente tem que ser um modelo de cultura. O aluno ele vai se acostumando. Então, não é uma coisa de uma hora para outra que ele larga os livros e vai fazer, vai estudar por plataformas. Isso foi acontecendo ao longo, claro. A gente viu esse movimento aqui na pandemia, que quando a pandemia veio, a cultura explodiu mais ainda, né? O aluno ficou muito dependente de plataformas digitais. Quanto tempo mais ou menos você gastava da tua semana no projeto? Porque você tinha que se manter, né? Você tinha que viver. Provavelmente o foco estava nos outros projetos que te traziam uma remuneração, né? Ou não? Não, assim, eu nunca fiz assim, loucura de 1000 plantões. Eu sempre tive um bem regradinho, então eu dedicava bastante tempo, sempre dediquei muito tempo. Então, era assim, 24 horas, na verdade, lá, 16, 18 horas trabalhando, né? Assim, e aí parte remunerada, né? E a outra parte só empreendendo mesmo. Então, nos horários de folga, em plantões mais tranquilos, a gente ia se reinventando lá para conseguir fazer o negócio crescer. Eu acho esse ponto... gravava aula de madrugada, cara. Foram várias aulas de madrugada que a gente gravou. A gente ia lá 1 da manhã até as 4 da manhã fazendo a aula gravada para poder subir na plataforma. Não, hoje tem muito essas imagens, né, do iceberg, né, que você vê a ponta do sucesso, né, rodando aí pelas mídias sociais. E, poxa, a gente escuta aí tua história hoje consolidado aí, dando certo, né? E aí vem muita gente querendo replicar e fazer o sucesso, né? Mas assim, tem toda essa história aí de risco e investimento que teve pela caminhada, que o pessoal não gosta muito de conhecer, né? Gosta de conhecer a parte boa de como é que ele chegou lá para eu botar a mão nisso, né? Mas tem muito suor aí, né? Tem muita coisa, tem muito risco. Tem a história bonita para contar, mas tem os desafios aí do dia a dia que são enormes, né? Principalmente para empreender. Empreender já é difícil no Brasil. Empreender em saúde é pior ainda, né? Porque é um mercado muito tradicional. Tá. Antes de você. E diga-se de passagem, né? Jaleco a todo vapor, girando bem. Posso botar na bio aqui, tá? Foco hoje, teu público-alvo, Jaleco, o que é hoje, Guilherme? O público, assim, hoje, como é que a gente está constituído? É muito estudante de medicina, focado bastante em estudante de medicina. A gente, no ano passado, um pouco mais de um ano, a gente fez uma fusão com um grupo, né, então, que é o grupo da ArtMed, que é uma editora digital e de livros. Então, faz lá o livro do Harrison, bons livros assim que hoje são circulados tanto no ciclo básico quanto avançado da medicina. E aí, muito para pegar esse braço do aluno, enquanto a ArtMed ela faz muita educação médica continuada para o médico já formado. Então, para completar um pouco essa cadeia, essa jornada do estudante ao médico. Quem começou esse relacionamento? Iniciou do lado de vocês? Iniciou do lado deles? Como é que foi o começo? Acho que iniciou um pouco do lado deles, foi até mais o Lucas que conduziu, que é um dos fundadores. O Lucas é anestesista também, eu sou cardiologista, o Lucas é anestesista, e eles procuraram a gente para entender como é que a gente estava estruturado, se fazia sentido. A gente viu que era um modelo muito estruturado que a gente podia ter juntos, e aí por isso a gente tomou a decisão de casar aí, né? Muito legal.
bacana. Antes da gente chegar na Conexa, que aconteceu depois disso, né? Você teve todo esse início de desenvolvimento do Jaleco para chegar no início da Conexa, né? Conexa foi em 2017 que começou. Tá, maravilha. E aí só a minha dúvida aqui é pontuar como é que foi Você acabou que teve uma boa formação acadêmica, nem se fala, mas acabou que teve uma boa formação profissional, né? Você foi trabalhar no Samaritano, trabalhou na São Vicente, né? Então, como é que foi esse teu momento profissional, essa tua construção? Porque você não fez uma construção qualquer, né? Então, você continuou com 2 caminhos fortes, né? Com bastante dedicação. Como é que foi isso daí? Conta um pouquinho pra gente do teu lado especificamente assistencial. Assistencial, eu comecei logo quando me formei na São Vicente da Gávea. Eu fiquei um bom tempo lá na emergência. Já era estagiário de medicina na São Vicente, então quando eu formei já virei staff mesmo, plantonista lá. Depois fiquei um pouco na cardio intensiva, quando eu comecei a ir mais para o movimento da cardiologia. E de lá também trabalhei um tempo na São José, depois fiquei um tempo numa unidade pública, fazendo lá chefia de equipe, que era super desafiador, né? E passei um bom tempo também no Samaritano da Barra, né, no Américas, na cardio intensiva, né, que é a unidade de cardiologia, onde foi um super aprendizado, enfim, construí muitas boas amizades lá e aprendi bastante, né. E é isso muito direcionado pela residência que você faz os contatos, você conhece as pessoas, e elas vão te levando para esses caminhos, para os hospitais, para os bons hospitais, né. Então, foi um pouco do que e sempre em paralelo, né? Então, sempre fazia isso, mas fazia também o empreendedorismo de fato. Tá. Casamento vem em que data? 2017. 2017, então aí já começam mais caixinhas, né? Começam mais pratos para serem equilibrados, exatamente. E aí até foi nesse período até em 2017 que quando eu me formei, terminei a residência de cardiologia, eu fui chamado para ficar como staff do instituto em transplante, né? Então fiquei lá um tempo e aí que eu percebi que de fato que não dava para fazer tudo, né? Em 2017 foi um ano que teve muita coisa, tanto do lado profissional, do lado social, e aí foi um momento que eu falei, não, eu vou ter que escolher um caminho aqui, né? Então acabei escolhendo o lado mais da gestão, mas sem dúvida nenhuma foi um ano bastante intenso aí para mim, com muito trabalho, assim, 24/7, com várias frentes. Eu descobri que foco é importante também, senão você faz tudo, não faz nada direito, né? Bem por aí. Me diz um negócio, teve muito, durante esse teu período aí de formação e de várias tomadas de decisões diferentes, né, e difíceis na tua vida, teve muitos momentos que você teve que acelerar, frear, como é que você vê isso? Tipo, de repensar, né? Poxa, esse caminho aqui não foi tão legal, tive que voltar e fazer de novo. Teve muita dúvida de tipo, vou ter que ficar na assistência, mesmo gostando muito da gestão e do empreendedorismo, ou fluiu na boa? Não, nunca tive essa dúvida. Não por dinheiro, nunca foi o ponto. Graças a Deus, assim, sempre tive uma boa condição, trazida muito pelos meus pais, pelo esforço dos meus pais, então nunca tive esse problema de escolha. Na verdade, era mais um problema de tomada de decisão, para ver se eu podia ir bem nesse caminho, né? Nesse caminho diferente. Porque no caminho assistencial eu estava indo muito bem. Então, mas quando eu comecei a perceber que eu estava rejeitando boas oportunidades no caminho assistencial, eu falei, tem que tomar uma decisão, porque senão eu não vou fazer não vou evoluir aqui nem lá. E aí foi que, de fato, eu tomei uma decisão que foi difícil, né? Na época, de falar, não, eu vou desmamar toda a parte assistencial, então pedi saída de hospitais importantes, neguei vários trabalhos para realmente focar em empreender e, de fato, ir para o risco, né, que a gente chama.
E aí vamos entrar então na Conexa, que depois eu quero te fazer a fatídica pergunta se você tá 0-0-0 na assistência. Não responde ainda não. Mas chegando na Conexa, 2017, né, que você está colocando aí que começou, me conta aí como é que foi a estruturação. Vocês começaram como uma clínica, né, inicialmente, né? Mas conta aí um pouquinho a história pra gente. Eu tinha um amigo meu, que ele era meu veterano na faculdade, que fazia as festas da faculdade, que era o Wander, e ele, na O época... Wander é teu veterano? Sim, o Wander Cortez. Você conheceu o Wander? Não. Conheço. E aí o Wander me apresentou, falou, olha, você que gosta de empreender, ele já empreendia, ele fez uma carreira diferente, foi muito para empreender, não fez formação médica. Ele falou, pô, eu tenho um grupo aqui que está iniciando um projeto, que é um projeto de clínicas de atenção primária, e que a gente quer embarcar muita tecnologia para reduzir o custo de saúde e propiciar uma experiência muito boa para o paciente. Falei, ótimo, gosto da ideia, deixa eu entender aqui, eu conheci o Fernando e o Romeu, na época, o Romeu... O teu projeto é o daqui da clínica com o Fernando e com o Romeu, do DASA? Rapaz, não sabia disso, não tinha essa ligação. Legal. E o Romeu, né, que foi fundador da CDPI, então já tinha um track record muito bom na saúde, e o Fernando, filho dele, empreendedor serial, né, super animado e ansioso para criar um projeto disruptivo. Gostei muito do grupo, vamos embora, vamos começar isso também. Em 2017 a gente abriu a primeira clínica, que foi lá em março, e aí com a intenção de fazer uma clínica de atenção primária, o paciente ia fazer o atendimento, a gente tinha exames point of care, não conseguia fazer a mensuração na hora, e eu tinha telemedicina para especialidade, então se precisasse de um cardiologista, fazia por tele, e a experiência era incrível, né? A gente tinha uma taxa assim, de 10% dos atendimentos iam para telemedicina. O que a gente percebeu? O brasileiro não quer ir para medicina da família, não tinha o costume de ir para medicina da família. Então a gente percebeu que para crescer volume, atendimento, a gente teria que investir muito em marketing, muito dinheiro, e para convencer e aculturar o brasileiro. Um ano depois, falou, olha, não vamos continuar o projeto de clínica, vamos fechar, vamos para o digital, 100% digital. Vamos montar uma plataforma de telemedicina e vamos focar em entregar a experiência digital para as empresas, para os médicos do trabalho, para clínicas de atenção primária. A gente oferece uma rede grande de médicos especialistas e vamos fazer isso. Foi aí que a gente, de fato, mudou, né? A gente pivotou o nosso modelo e começamos aí foi um mar aberto de aprendizado. A gente não sabia exatamente, a telemedicina é muito nova ainda, a gente não tinha nenhum modelo funcionando muito bem, tinha uma questão de regulamentação importante, mas a gente queria testar qual era o produto que fazia mais sentido. Então, a gente teve modelos de interconsulta, que a gente chama, né, que quando um médico pede ajuda de outro médico, e tivemos também, começamos a testar o modelo de consultas de pacientes crônicos que tinham câncer e tudo mais, que já era permitido pelo conselho, de eu reavaliar ele por telemedicina. E isso tanto nas empresas, em hospitais, então a gente abriu um braço mais de tecnologia, de software, oferecendo soluções de software para hospitais e plano de saúde, e um braço da empresa oferecendo serviço com os médicos que eram credenciados da Conexa, avaliados pela Conexa com toda a modelagem. Aí lá a gente começou a crescer bastante no braço das empresas e também no braço dos hospitais, com 2 modelos apartados. Em 2019, a gente já tinha um modelo 100% digital, caminhando bem, com programas de pronto atendimento virtual, que era teleorientação na época, fazer uma primeira triagem médica antes de mandar ele para o hospital, e programas de saúde mental também. Então, o paciente que tinha doença mental, a gente conseguia fazer o acompanhamento em saúde mental lá em 2019, que a gente começou no início. Além disso, outros programas de absenteísmo para evitar que o paciente que tivesse alguma doença, que estava lá o tempo todo faltando, que a gente conseguisse recuperar ele e melhorar a saúde dele para ele voltar de uma forma mais ativa para o trabalho. E do outro lado, a gente testando a nossa tecnologia em
oncologia, cardiologia, neurologia nos hospitais, e aprendendo, né? Basicamente aprendendo a diversos modelos que a gente podia aplicar. 2020, 2019, então, a gente terminou o ano com um pouco mais de 150 mil vidas na plataforma. Tinha ali um volume de 40 atendimentos por dia em telemedicina, que era bastante alto já. Assim, o Einstein, que na época era nosso grande benchmark, assim, a gente olhava muito, o Einstein sempre foi muito na vanguarda nisso, fazia um volume semelhante, um pouquinho mais até, mas indo bem. Assim. Em 2020, a gente cresceu mais ainda logo no início, veio a pandemia, acelerou muito o nosso processo, a telemedicina ficou muito necessária para cuidar dos pacientes. E a gente fechou aí o ano, fechamos agora aqui, estamos com mais de 8 milhões de vidas na plataforma. Caramba, Fizemos 2 milhões de atendimentos em 2020. Obviamente recebemos investimento de fundos privados assim, do exterior, de private equity, e aceleramos o nosso negócio. Então, a empresa tinha 30 funcionários, hoje tem mais de 400 funcionários, fora os médicos. A gente tem lá uma base de 67 mil profissionais de saúde cadastrados na plataforma e fazendo aí 15 mil atendimentos por dia, né? Então, um volume bastante intenso aqui. Vocês têm algum atendimento de vocês hoje, Guilherme? Vocês oferecem atendimento também? Também a gente oferece, tem uma equipe médica aqui dentro que faz toda a curadoria dos médicos que atendem, e a gente basicamente faz linhas de cuidado, né? Desde pronto atendimento, linhas de cuidado de crônicos, gestantes, para acompanhar esses pacientes e olhar mais a saúde integral do paciente, ajudar na jornada de saúde digital. Ah, legal, bacana. E me diz outra coisa, Vander só fez essa conexão de vocês inicial ou depois nessa parte aí que vocês foram para as empresas, ele também ajudou na questão da BR-Med e tal ou não? O Vander, na época que a gente começou o projeto, ele tinha a BR-Med tinha começado o BIP, né, o BIP Saúde. BIP, né? Então, ele estava bem naquela fase de também com um monte de coisa no colo dele. E ele chegou a ser sócio nosso no início, assim, da Conexa, mas depois ele acabou optando para ficar 100% no BIP, que era onde ele precisava dar foco, né? Então, ele ajudou logo no primeiro ano de fundação. Não, legal. O Vander, se diga-se de passagem, é um cara que só dá para elogiar, né? Impressionante, né? Cara, pô, fenomenal. Além de ser um gênio, é um cara do bem pra caramba, né? Então, muito legal. E diz o negócio, e aí a pergunta fatídica, parou 100% a assistência no ano passado por causa desse boom da Conexa? Já era uma certeza? Como é que foi? Então, eu fui fazendo um processo lento, né, de desmame, e aí, em 2018, eu só dava plantão noturno, e no fim de semana. Em 2019, eu só dava um plantão por semana. Aí fui desmamando, né? Tinha aquela dificuldade, mas no final de 2019 já não estava quase dando plantão mais, né? Tinha que trocar, porque o nosso mercado estava muito em São Paulo, então eu viajava para São Paulo quase toda semana, e aí foi ficando difícil conciliar. E aí ainda dava plantão no fim de semana, então já estava ficando bastante difícil de conciliar o trabalho, vida social, então eu resolvi parar de fato, foi logo no início do mês. E aí foi coincidência, porque parei de trabalhar dando plantão e aí veio o Covid. Então foi assim, 1 mês, 2 meses antes do Covid aparecer. Foi pura coincidência, mas a gente já estava nessa preparação porque tinha que ter muito foco aqui na operação, para a operação crescer. O acaso não existe, né? Você estava se preparando para isso, mas tem umas conjunturas que acontecem de uma forma, né? E impressionante como é que essa loucura toda que a gente está vivendo, né? Mas a gente tem que colocar, né? Para vocês foi satisfatório. Obviamente que nunca a gente pode falar dessa forma, né? Todas as perdas que a gente vem tendo aí nos últimos meses, né? Então o processo é todo muito negativo, mas como você bem colocou, a empresa cresceu demais e teve um empurrão, né, em termos de legislação que provavelmente demoraria um pouquinho mais a acontecer
sem essa necessidade, né, que foi exigida aí pelo isolamento, né? Me diz um negócio, um passinho atrás, só para a gente dar uma contextualizada. Às vezes a gente tem que nivelar um pouquinho a questão da audiência, né? Caracteriza um pouquinho mais a telemedicina para a gente. Se você pudesse, hoje, você deve falar e palestrar pra caramba sobre isso, né? Como é que você caracteriza a telemedicina? Como é que você pode explicar aí para o marciano que está parando aí na Terra hoje? O que é a telemedicina aí para a nossa audiência? Perfeito. É você utilizar a tecnologia para serviços de serviços médicos, né? Então, tem um conceito da telemedicina e tem um conceito da telesaúde. A telesaúde é mais ampla, tá? Ela envolve a modelagem da teleconsulta, do telelaudo, que isso tudo é telemedicina, mas ela envolve também a teleeducação. Então, a teleeducação médica faz parte da telesaúde. E as outras profissões também não médicas entram dentro da telesaúde. Então, tiver que tangibilizar um pouco mais o que é telemedicina, na verdade, é você fazer a comunicação do paciente com o médico através da tecnologia. Então, aqui a gente está falando da teleconsulta propriamente dito, a gente também fala do telelaudo, que é você, a partir de um exame, você conseguir fazer esse exame e laudar esse exame de forma remota, né? Ou até mesmo dispositivos que a gente chama de os IoTs aferirem informações do paciente para ter uma entrega para o médico, por exemplo. Então, você consegue configurar nesses pontos o que é uma telemedicina propriamente dita. Tá, e aí começando a fazer um papel de advogado do diabo. Eu sou o médico que estou em pânico porque vou perder o meu assento, vou ter que deixar o meu jaleco em casa porque a telemedicina vai acabar com a minha profissão. Como é que você vê isso? A telemedicina ela depende do médico, né? Então, dificilmente vai acabar. O médico tem que estar atrás, é uma profissão regulamentada, né? Então, na verdade, eu acho que o médico ele tem um pouco mais de receio de perder para outras profissões, né? A gente já viu que tem um pouco de combate de medicina com outras áreas do que propriamente da tecnologia. Você fala assim, a telemedicina não vai, ela é uma ferramenta para o médico utilizar, né? Ela não é uma ferramenta que substitui o médico. Mas, botando um pouco aqui de pimenta, acho que, sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela vai ampliar a oferta de serviços de saúde. Então, o médico que não é um médico que cuida do paciente, que tem um relacionamento, que não gosta de gente, e que o processo dele é um processo facilmente copiável por um robô, acho que essas profissões estão um pouco mais com risco de se extinguir em algum momento. Acho que não completamente, mas diminui o mercado. Então, acho que eu vejo muito nesse sentido. O médico cada vez mais vai ter um papel de fazer a coisa mais difícil que tem em cuidar do paciente, que é o engajamento. É você conseguir convencer o paciente que aquela informação e que ele precisa mudar o estilo de vida, ele precisa mudar o direcionamento dele. Isso aí eu acho mais difícil o robô fazer. Então tem toda uma questão humana, do tato, da conversa, do olho no olho. Porque se você for para pensar assim, a gente não teria nem webinar, né? A gente colocaria um livro escrito e aí deixaria o conteúdo rolando com o robô falando sobre o que a gente está falando aqui. Processo super escalável, né? Você escreve um texto e deixa lá. Ninguém quer. As pessoas querem ouvir, querem ter sensibilidade, querem ter interpretação. Então, acho que tem um segundo ponto também que eu vejo, cada vez mais vai ser necessário a habilidade da conversa, da captação de informações. Essas informações, hoje, dependendo da forma como o médico capta, numa anamnese, por exemplo, se distingue completamente da forma como o robô conseguiria. Então, eventualmente, o robô pode perguntar, olha, você tem pressão alta? O paciente vai falar, não. Mas o médico ele tem a sensibilidade, tem um aprendizado, fala assim, tudo bem, mas você toma algum remédio? Sim, então você tem pressão alta. Então, tem várias formas da linguagem aqui, e a gente está falando do Brasil, um país continental, em que tem discrepância muito grande de interpretação e de formas de comunicação. Comunicação é tudo, né?
Então, se você não se comunica bem, você extrai a informação errada. Então, aqui o papel do médico cada vez mais como comunicador de tomadas de decisão, que nem sempre vão ser tomadas de decisão puramente decididas por ele. Vai ter lá um robô, eventualmente, mostrando um algoritmo para tomada de decisão, exames que vão ajudá-lo a tomar decisão. Ele passa a ser esse intermédio, né, esse comunicador com o paciente. Eu vejo muito o processo que vocês trouxeram, né, como uma democratização, né, e um facilitador completo de acesso, né, bem como você estava colocando da nossa característica continental. Então, acaba que, de certa forma, é fácil da gente falar isso nos centros urbanos, né, e você pegar aí uma comunidade ribeirinha que, poxa, acredito eu que hoje já deva ter acesso a algum tipo de celular, né? E pode fazer uma consulta com qualquer profissional que dificilmente conseguiria chegar lá, né? Total, a gente tem projetos sociais hoje na Conexa, em comunidades ribeirinhas, por exemplo, que a gente oferece lá para a comunidade indígena, com atendimento. A gente tem programas em presídios, por exemplo, que a gente oferece atendimento médico para presidiários que não têm condição e acesso. A gente sabe que é uma área super perigosa e difícil de conseguir médico, né, os presídios hoje, principalmente no Rio de Janeiro. E a gente tem outros projetos também sociais, como em Manaus, Amazonas, que a gente tem o nosso SOS Amazonas, principalmente no início do ano, por essa pandemia, esse segundo pico, né? Então, é inimaginável a forma como você consegue gerar acesso à saúde com tecnologia. Então, temos muitas vidas impactadas aí pela telemedicina, como a gente nunca imaginou que teria. Poxa, muito legal, muito legal. Me diz uma coisa, aí a gente tem hoje no mercado alguns players concorrentes de vocês, e aí como é que você caracteriza os diferenciais hoje da Conexa, né? Pensando como profissional médico e aí como outros participantes aí da cadeia de saúde, para utilizar o serviço de vocês e diferenciais, né? Sem demérito aos outros, né? Mas individualmente, o que vocês têm de bom que trazem para o mercado? Então, assim, a gente tem uma cadeia que a gente chama que é um ecossistema de saúde digital hoje, tá? Então, a gente tem 4 grandes frentes aqui dentro. A gente tem uma frente focando em planos de saúde, que a gente oferece soluções digitais, seja de tecnologia, seja de serviço. Então, a gente está falando aqui de cuidado nutricional, pronto atendimento, saúde mental, linhas de crônicos que a gente tem. A gente tem um foco em RH também, em empresas, para oferecer esses tipos de serviços. Temos uma vertical focada no usuário que não tem plano de saúde hoje, não consegue ter acesso, então com uma volumetria bastante significativa também. E a gente tem também um olhar para o médico. Então, em outubro, a gente adquiriu uma plataforma de prontuário médico e marketing médico voltada para o médico que tem o seu consultório, que é digitalizar os seus serviços, que é o e-medicina. Então, e a gente consegue também ter muito médico utilizando a ferramenta, e cada vez mais que eu tenho mais médico, profissional de saúde de um lado e mais paciente do outro, eu consigo, de fato, aumentar essa atração, esse volume, e fazer cada vez mais programas com sucesso. Além disso, a gente, pouco mais de um mês, a gente fez uma fusão também, com uma outra plataforma, a maior plataforma de saúde mental da América Latina, então hoje, que é a Psicologia Viva. Então, a gente agrega mais ainda produtos e base de usuários. Então, a gente deve fechar agora, esse mês, por exemplo, com quase 18 milhões de vidas na plataforma. Caramba, que legal. Bacana. Estamos gravando isso aqui hoje, 7 de abril, 8h30 da noite, só contextualizando em dia, né? Estamos aqui especificamente no Rio, com uma crescente dentro da Covid, né? E um crescimento aí de número de óbito nos últimos dias, né? Nem vi hoje qual foi o recorde batido, infelizmente. Como é que você viu a contribuição aí da Conexa dentro de todo esse processo aí da pandemia que tá aí, estamos com um ano aí de pandemia, né? Tem uma análise quantitativa bastante relevante. A gente conseguiu
livrar quase que 95% dos pacientes que faziam telemedicina dos pronto-socorros e colocando eles em monitoramento seguro. Então, a gente conseguiu monitorar pacientes diariamente por telemedicina para entender se ele estava se agravando, casos emblemáticos em que o paciente no segundo, terceiro dia precisou ir para o hospital, a gente detectou e mandou. Então, a gente tem depoimentos, assim, inúmeros depoimentos de pacientes agradecendo esse monitoramento, o acesso que eles tiveram, assim, muito comum, a gente não imaginava. Conta números não há argumentos, é absurdo, não é isso? Exato. Assim, só em 2020, mais de 2 milhões, a gente vai fechar provavelmente próximo mês com mais 1 milhão de atendimentos esse ano. Então, é um volume muito grande de pessoas impactadas, né? E a gente avalia a experiência desse paciente. Então, a gente tem um score que a gente chama que é o Net Promoter Score, aqui, que é de 86 no atendimento. E quando a gente está falando de serviços de saúde em geral, a gente está falando de 30. Então, é bastante alto. E quando a gente compara, por exemplo, grandes plataformas como Netflix, que fica em torno de 60, a gente vê o quanto que o paciente gosta. E, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiu ajudar muitos pacientes, não só no Covid, mas os pacientes que tinham outras doenças que estavam impossibilitados de serem atendidos. Então, pacientes com doenças dermatológicas, com câncer, que não tinham como ser atendidos porque os consultórios fecharam, né? Então, a gente vê até esse momento que a gente vai cada vez mais se aprofundar são nesses pacientes crônicos que têm uma recorrência de utilização muito alta, que a gente entende que a tecnologia pode ajudá-los a ter um acesso e um conforto maior no uso da saúde. Pô, muito legal, absurdo, muito bacana mesmo. Em termos de futuro, se Deus quiser, passado aí a pandemia, todo mundo vacinado, sem novas cepas aparecendo, como é que você vê aí Dr. Guilherme com esse timão aí da Conexa? Como é que você vê os próximos 5 anos aí teus 5 anos pessoalmente? Para que caminho você acha que você vai? E a Conexa e até a Jaleco mesmo? Como é que você está? Animado ou desanimado? Como é que você vê isso daí? Não, super animado. Acho que a gente está num momento ótimo da digitalização, né? Se você for parar para pensar, a gente já viu esse movimento em diversos outros mercados, e o que provocou essa disrupção foi a experiência que o usuário teve, né? Então, eu me lembro, para se pegar um transporte há 15 anos atrás, era muito difícil, né? Táxi era super caro, difícil de conseguir, veio o Uber lá e mudou a forma. Hoje você consegue ir para qualquer lugar, em menos de 3 minutos você tem um carro te esperando, te tratando super bem. Eu vejo da mesma forma que a medicina. Então, a experiência para o paciente até então era: preciso ser atendido. Vou no Google, fico um pouco encucado aqui com as coisas que eu estou lendo, pode ser que eu tenha câncer aqui, que não tem, vou para o pronto-socorro, espero 2, 3 horas para terminar meu atendimento. Vou num ambiente que eventualmente de alto risco de contaminação, as pessoas perceberam isso agora. Por que não? Eu não posso ter uma experiência de menos de 10 minutos, clicar no celular e ter um médico profissional de ultra qualidade que olha para você, que tem uma postura que te ouve e que te ajuda a seguir a tua jornada de cuidado, né? Então, isso sem dúvida não muda a forma como a saúde é vista pelo brasileiro. Então, cada vez mais você vai ter saúde digital. A saúde digital ela vai ser parte do processo de cuidado do paciente. E se eu tivesse que apostar em o que a gente estaria fazendo daqui a 5 anos, a gente estaria cada vez mais olhando para essa jornada de cuidado, de saúde integral dele, oferecendo soluções para esse usuário, seja soluções ultra tecnológicas, como IoTs, então, oferecendo lá dispositivos de captura de ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, otoscopia, para refinar ainda mais o processo de cuidado, seja com programas específicos para doentes que têm muita dificuldade hoje de se cuidar, pacientes com ciência cardíaca, pacientes nefropatas, neurológicos, que precisam de um cuidado muito mais pormenorizado e peculiar. Então, se a gente tivesse que apostar aqui, a gente estaria fazendo esse grande movimento da disrupção, que é tornar a saúde digital, né? E
usar a tecnologia para cuidar melhor e oferecer serviços de maior qualidade para os nossos pacientes. Espero no meu lado aqui tá nesse processo, né, super envolvido e crescendo, aprendendo, me desenvolvendo. No lado de Jaleco, junto agora na ArtMed, espero que a gente consiga ser, de fato, a maior plataforma de ensino médico para estudantes e médicos na América Latina. Não é mole não, não é pouca coisa não. Mas, com certeza, com essa Vai ser história toda difícil. aí que você vem... Não, vai nada. Para você, vem conquistando aí. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Como sempre falaram, né? Com certeza, com certeza. Cara, Guilherme, pô, brigadão pelo teu tempo aí, pô, 8h30 da noite, trabalhou o dia inteiro, cansado. Filho ou filha que tá vindo aí? Filha, Laurinha. Ah, legal, parabéns, cara, boa hora aí pra tua esposa e pra você. Tomara que só traga aí mais felicidade pra você e mais luz. Parabéns pelo caminho aí que você trilhou e vem trilhando. Sucesso aí. Rafa, obrigado aí por me ajudar aí a conectar com o Guilherme. E considerações finais aí. Obrigado aí. Não, super obrigado, Ricardo. Prazer grande aqui estar com você. E estou super à disposição aí para a gente trocar mais ideia, conversar. Se dúvidas vierem, vai ser um prazer responder. Tá bom? Obrigado aí. Boa noite para vocês. Valeu, Guilherme. Abraço, gente. Obrigado.